pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Catedral Cast. E hoje eu tô com dois convidados aqui, ilustres de honra, que há muito tempo eu desejo trazê-los aqui. Hoje eu tô tendo a honra de tê-los comigo. A Liliane, que vai se apresentar daqui a pouquinho, e também o secretário de Cultura do Estado, o Leônidas. Então eu queria dar um tempo para vocês se apresentarem, falar um pouquinho de vocês. Pode começar, secretário. Acho que eu vou passar a minha vez então para Liliane, que é essa queridíssima amiga, e ela tá tão bonita hoje. É verdade. Com licença, é um prazer estar aqui, pastor, ao lado de um amigo antigo e chefe antigo também. Legal. Já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. Eu hoje represento aqui o Ateliê da Memória, que está trabalhando junto da PIB, buscando a viabilização da restauração do edifício. Sim. E hoje recebendo o secretário para a gente, para nos enriquecer aí com seus conhecimentos e as suas opiniões e o seu conhecimento, né, sobre a arquitetura, especialmente desse prédio. Legal. E você, secretário? Bom, eu sou arquiteto, nasci no interior de Minas, em São Gotardo, e morei aqui nesse bairro, então sou mesmo? vizinho dessa Que igreja fui por muitos anos e ainda tenho um apartamento aqui pertinho. Que legal. E me lembro muito de, nas noites de domingo, escutar o louvor. É mesmo? Chegava na sua casa? Sim, Olha. aqui em frente para Augusto Lima e Que chegava. legal. Não chegava alto, Sim. chegava bem sereno, Que né? legal. Que é muito peculiar da igreja, característico. E venho para Belo Horizonte quando eu tinha 22 anos, foi a época que eu morei aqui. Depois saio para estudar fora do Brasil, me dedico à arquitetura religiosa, por isso que é uma honra imensa estar aqui com o senhor, essa igreja que é tão paradigmática para a arquitetura da capital, no lugar que ela se insere, nessa praça tão simbólica, e também pelo próprio louvor, pela própria característica da religião que contribuiu sobremaneira para a formação humana, cristã, da nossa capital, e dizer que a honra é minha, Que legal. pastor, de estar aqui hoje. Me sinto muito, muito honrado desse convite e ver essa obra e ver a necessidade também da restauração. E já peço desculpas por não ter vindo antes, mas foram várias sucessões de questões acontecendo, mas dizer também à comunidade que o senhor lidera, que contem com o governo de Minas Gerais para essa restauração. Nós vamos procurar meios, mecanismos. O projeto está aprovado pelo Ateliê da Memória, Liliane, Legal, que é uma grande referência no patrimônio histórico. Ela não tem um parecer, eu falo demais, o pastor, ela não Pode tem um ficar à parecer. vontade, Foi do meu seu. conselho de patrimônio muitos anos, hoje é chefe de gabinete do meio ambiente, da Prefeitura também de Belo Horizonte, e tem uma escrita realmente surpreendente. Que é uma legal. pessoa surpreendente, então muito honrado de estar aqui com vocês dois. Que legal. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Estou muito feliz. Eu gostaria até de pontuar algumas coisas que eu achei interessante, né? Você é graduado em Filosofia e Arquitetura pela PUC. Foi seminarista, né? Eu achei isso interessantíssimo. Depois vou pedir até para você comentar um pouco sobre esse momento da sua vida. Tem especialização em museologia e em artes. Olha que legal. Fez mestrado em restauração e reabilitação de patrimônio e arquitetura urbana. Então, você é um especialista mesmo na área. Doutorado em arquitetura e urbanismo e pós-doutorado em marketing político. E além de toda essa capacitação acadêmica, tem uma vasta experiência. Eu fiquei assim encantado mesmo. Eu fiquei pensando quantos anos o Leônidas tem para ter uma experiência dessa, né? Diretor executivo da Fundação Nacional de Artes, presidente da Empresa Brasileira de Turismo Embratur, secretário de Cultura e presidente da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, secretário de Turismo, presidente da Belotur e atualmente secretário do Estado de Cultura do Estado, né? Eu fiquei pensando assim, meu Deus, aonde o Leônidas encontrou tempo para fazer tudo isso? Comenta um pouquinho dessa sua formação. Você falou que saiu lá da sua cidade, veio para Belo Horizonte com 22 anos. Como que foi isso? Você já tinha tudo isso planejado ou foi acontecendo? Uma coisa foi levando a outra? Como é que foi, Leônidas? Bom, vou começar com o tempo, né? Como que a gente arruma tempo? Eu arrumo tempo tendo pessoas, por exemplo, como Liliane, como Gustavo, meu assessor de comunicação, que está há 12 anos comigo, que dividem o tempo, né, do trabalho.
e os amigos, né? Tudo é uma construção, a família nos ajuda a ter tempo para a gente dedicar, né? Assim, o ambiente propício de amor que a família cria, Sim. né? Mas eu venho, nada foi planejado e nada foi desejado. Incrivelmente, não. A Liliane me conhece há muitos anos, há um desejo, uma intuição, Entendi. eu diria, de que é preciso fazer as coisas. E com essa intuição, que eu acredito que a intuição ela vem do divino, né? Obviamente, ela vem da fonte inspiradora que é Deus, nós que somos cristãos, eu pelo menos acredito nisso. E desde então, de pequeno, eu nasci em São Gotardo, uma cidade pequena, mas fui, logo que nasci, 3 dias, já voltei para a fazenda. Entendi. E meu pai tinha uma venda e uma fazenda, e no meio do povoado era areia, ainda é areia. E a minha vida foi ali na rua, na areia, e do outro lado morava minha avó, que foi a primeira ministra da Eucaristia mulher do Brasil. Olha só, 1900... que riqueza de história. E ele tinha uma farmácia num povoado que tinha o quê? Umas 400 pessoas. Né? Então ele cuidava do corpo e ela da alma. Nossa. Eu me lembro de vê-la na igreja e foi o primeiro contato que eu tive com a cultura, né? Pensando na religião como esse grande espectro cultural, de artístico. Nós estamos com um exemplo claro aqui nesse espaço. Aprendi a conviver, a vê-la, e vê-la muito como uma sacerdotisa. Assim. A experiência que eu tenho da minha avó é isso, e lembranças muito lindas, como... engraçado como você começa a falar e você vai voltando, né? Vai revivendo. Você vai revivendo, mas especialmente eu me lembro às 3 horas do Padre Vitor, que era um padre da Rádio Aparecida, ela colocava todos os dias o Padre Vitor às 3 horas. Às 3h20 acabava a bênção Nossa Senhora Aparecida e ela começava a fazer o jantar. E acredita que todos os dias que ela terminava de fazer o jantar, ela refazia o fogão. Olha. Porque ela não limpava o fogão, ela tinha um barro colorido, que era o toá, que era da fazenda do meu pai, que as pessoas todos usavam. Eu tinha muito toá perto da areia. Azul, rosa. Então, cada dia o fogão estava de uma cor diferente, né? E aí, às 6 horas, acabava o jantar, às 7 horas já ia todo mundo se recolher. Que legal. Esse foi a minha primeira infância. E aí, quando você vem para Belo Horizonte, você vem sozinho? Eu venho depois do seminário. Primeiro, eu vou trabalhar como secretário da paróquia da minha cidade com 13 anos. Olha. Então, o tempo, você vai ver que o tempo vai... Com 6 anos, eu começo a vender picolé. Começou cedo, né? Então, vai uma sucessão de coisas. Mas aí eu vou para trabalhar na paróquia, saio da paróquia para ir para o seminário. Aí, depois do seminário, é que eu entro na Escola de Arquitetura da Universidade Católica aqui. Entendi. Em Belo Horizonte, e começo a minha vida aqui. Quando eu saio do seminário para ir para arquitetura, também é uma intuição, uma vocação muito artística de gostar da arte. Entendi. Não que eu seja artista, mas... Você sempre foi um amante da arte, né? Sempre... Até a sua avó ali, todo dia fazendo uma cor diferente, você já percebe isso na família, né? Sim. Não, e eu me lembro, agora você falou da minha avó de uma cor diferente, a minha babá, e aí eu já estava em São Gotardo, na cidade, quando meu pai comprou uma casa para a gente estudar, e a minha babá, meu pai e minha mãe, meu pai ficava na fazenda e minha mãe, eu morava com a minha irmã, e ela ficava para cuidar da gente enquanto minha irmã ia para a escola. Você acredita, Liliane, que ela Dona Maria, tinha uma casinha, eu sonho muito com ela, com essa casa. Era uma casa que ela tinha um alpendre muito bonito e ela pintava a casa também, sempre de cal branco, e pintava rosas e flores assim, também com tinta de toá. E era quase de casa em 3 meses, ela repintava a casa ela mesma. Então a casa estava sempre branquinha, com cheio de flores. E ela ficava no meio. E minha vida bonita. Foi criada ali naquele quintal, um quintal muito grande. Que legal, que memória bonita, né? Que gostoso reviver isso, trazer a memória. A Bíblia diz, trazer a memória o que nos dá esperança. Sim. Memórias assim enchem o nosso coração de esperança para continuar, né? Sim, é verdade. E aí de Belo Horizonte para o mundo, né? Aí de Belo Horizonte eu fui para a Espanha para fazer o doutorado. No meio do percurso, e estudando arquitetura religiosa. Olha. A minha dissertação é a liturgia no espaço religioso. Eu vi que você até fez estágios em Roma, né? Sim. Aí no mestrado, que em restauração,
arquitetônico e urbano, mas é a relação da igreja com o espaço urbano. Olha só. Então, a vida inteira, o meu objeto de estudo foi arquitetura religiosa e arte sacra. Que legal, e hoje ter você aqui, né, num ambiente religioso, numa arquitetura muito marcante, bem no centro urbano, e hoje isso aqui é a concretização, talvez, de muito do que você estudou e viu lá atrás. Então, e é uma concretização de um sonho, porque eu achei muito bonito, passamos rapidamente, mas ver a pia batismal, nós chamamos de pia batismal, né? Como que o senhor chama? Batistério. Batistério, obviamente. Né? Na igreja, a pia batismal é uma coisa, o batistério é onde fica a pia. Mas ver o batistério e com essa relação do olhar com a Assembleia, né? Essa liturgia eu não conhecia, eu não imaginava que o batistério pudesse ser visto pela Assembleia, né? Então isso é muito bonito, é muito marcante, né? Porque você fala do significado do símbolo, né? Que se torna um símbolo, mas é um símbolo real, né? Da liturgia. E meu estudo é justamente a perda disso. Entendi. Nas construções contemporâneas. E tanto na igreja católica como nas igrejas não católicas, mas as cristãs. No mundo cristão, vamos dizer assim, a perda de identidade. Que não tem, por exemplo, não tem perda tão grande no Oriente. É verdade. O Oriente mantém essa característica, né? E aqui no Brasil a gente percebe já a construção é um caixote hoje em dia, né? E não tem mais essas relações com os elementos litúrgicas. Realmente, eu não tinha observado. Daí a beleza dessa igreja, porque os vitrais delas falam, né? Os desenhos, os desenhos, os vitrais, o colorido fala, a forma da disposição da Assembleia fala, de como o presbitério, que nós chamamos na Igreja Católica, mas o altar, como o altar está em relação com o povo. Tudo isso é um movimento litúrgico, e com o batistério acima, que fala também no batismo, ou seja, na Igreja Batista, que é a identidade da igreja. A marca. Isso cria todo um elemento de ligação, de transcendência. Nossa, que conversa rica. Eu poderia ficar aqui horas ouvindo você relacionando tudo isso, e o quanto isso faz sentido realmente, né? A grandeza, antigamente era tudo construído com muita grandeza, para mostrar a grandeza de Deus, e o homem, né, muito pequeno diante dessa majestade, diante dessa grandeza, e hoje é o contrário, né? Hoje destaca muito o homem, sobretrai Deus nessa relação. Cara, que interessante. Fiquei muito feliz. Eu acho que a gente pode marcar muitos cafés, assim, para conversar. É um assunto que eu tenho muito interesse. Secretário, eu estive 10 anos em São Paulo, pastoreando no interior, numa cidade chamada Vinhedo, uma cidade pequena do interior de São Paulo. Em 2018, apesar de nascer aqui, em 2018 volto para Belo Horizonte. E nesse retorno para Minas e para Belo Horizonte, eu tenho percebido um crescimento muito forte do turismo em Minas, né? Se destacando até em relação aos outros estados. A que você percebe esse crescimento? A mineiridade. Eu sempre vi que Minas sempre esteve na moda. Eu acho que quando a gente sai de Minas, a gente vê que a gente é bem acolhido. Né? Verdade. Mas o nosso sotaque, as pessoas gostam, gostam do jeito que a gente se porta, como que a gente se veste, gosta do nosso jeito. Que Guimarães Rosa fala muito bem, né? Dessa mineiridade ampliada, que é uma roça, mas que mantém o espírito da roça, que é esse espírito de confraternização com o outro, né? De estar, da cozinha sempre aberta. Sim. Por isso que nós fomos escolhidos pela plataforma Booking. Esse dado é muito importante, que é a maior plataforma de vendas de passagem do mundo. Os usuários escolheram Minas Gerais no ano passado entre os 10 destinos mais acolhedores do planeta. Do planeta? Do planeta. Nossa. Então, assim, isso deve muito bem aos mineiros, que bem acolhe a nossa... Interessante você dizendo isso daí, porque o arquiteto tem um papel muito importante, né? Então, por exemplo, quando ele vai projetar ou fazer um desenho, ele quer saber se você quer que a pessoa fique muito tempo ali, se você não quer, se é passagem. E o shopping expressa muito isso. Você não vê o dia, a noite, o tempo passar, porque ele foi feito para que você passe muito tempo ali. Sim. E parece que Deus, assim como um arquiteto, como um grande desenhista, né, fez Minas de uma maneira muito acolhedora, que é o que você fala. As cozinhas são sempre abertas, sempre o café, sempre uma conversa, a reunião é na mesa, tomando um cafezinho.
de fato, Deus nos agraciou com um dom de acolher as pessoas, né? E também, aliado a isso, uma paisagem muito bonita. São milhares e milhares de cachoeiras. E aí nós entramos numa outra questão de Minas, tá? Nesse momento bom, é porque há, pelo programa Reviva Turismo da Secretaria, uma inteligência de marketing, de promoção muito assertiva, dentro dessa característica da mineridade, da paisagem, tudo que nós temos, a natureza. Por exemplo, a plataforma Google diz que as pessoas querem um turismo de liberação, ou seja, um turismo de montanha, de lugar aberto. E eu costumo dizer, e eu acho que esse exemplo meu, as pessoas acham muito engraçado, mas imagina, Liliane, nós na praia ano passado, quando nós estávamos, que eu morava no Rio de Janeiro, e todo mundo junto na praia, né? Então tá todo mundo ali nesse momento de pandemia. Agora você tem a cachoeira que te limpa e leva. E leva embora. Então é um momento onde que Minas se coloca muito bem, porque ela tem as características do momento e no meio disso tem uma inteligência de marketing turístico, de promoção da mineridade, do destino, que faz com que, obviamente, a gente desperte o desejo do mineiro, primeiro no Minas para Minas, que é o nosso programa de visitação local, Minas para o Brasil. E ontem nós inauguramos, temos agora uma pessoa já na Europa, uma correspondente da EMC, Empresa Mineira de Comunicação, que começa a terceira fase do projeto, que é Minas para o Mundo. Nossa, que iniciativa incrível essa, né? E você falou, isso aí faz muito sentido. Nesse tempo que eu estive fora, a gente está muito acostumado a ficar em hotel em cidade. Então, eu tirei da minha mente que lazer é hotel em cidade. Não existe mais essa... Sempre que eu vou viajar com minha família, eu quero uma pousada, eu quero um ambiente mais acolhedor, eu já quero um quarto com vista para uma montanha, para uma árvore, para uma floresta, porque eu acho que nesse momento de muito estresse, de esgotamento emocional, a gente precisa se reconectar com a natureza, né? E o que nós mais temos em Minas é o contato com a natureza. E quando o senhor fala em reconexão com a natureza, eu ainda vejo que a pandemia fez uma outra coisa, que é a reconexão conosco. O fato da gente ficar sozinho, isolado, por mais que a gente esteja num ambiente familiar, nós não temos os amigos, que é a nossa família terceirizada, vamos dizer assim, nós tivemos que ter um encontro com a gente, né? Às vezes duro, cruel, difícil, mas um encontro. E esse encontro com a gente despertou também, obviamente, o encontro, uma necessidade de encontrar com a originalidade, com a origem, né? E eu acho que reconectar-se consigo mesmo significa, no meu entendimento, e os estudos mostram isso, reconectar-se consigo mesmo e com Deus também, obviamente, é também a busca pela natureza, pelo aquilo que é obra, que é obra transcendental. E Minas realmente tem isso de uma forma muito profunda e muito, muito, muito espalhada, né? Olha o entorno de Belo Horizonte. Olha quantas cachoeiras, quantos parques, quanto beleza. Nós temos o Serra do Cipó, que é uma maravilha. É o maior complexo da América Latina ali. E aqui nós temos o maior complexo de bikes na região, porque isso nasce muito, o desejo de fazer exercício, de ter contato também. Então, tudo isso que foi sendo construído, nós embalamos e vendemos. Esse é que é o papel do poder público. Que legal. Criar o destino já existe, mas a gente sintetizar o destino e colocar na prateleira. Como organizar e mostrar isso de uma maneira que o outro vai entender, porque comunicação é o que o outro está entendendo, né? Sim. Então a gente precisa pensar como eles estão pensando e projetar isso para eles. Exatamente. E esse foi um momento muito oportuno para nós também voltarmos o olhar para as nossas cidades, né? O mineiro tem uma personalidade muito forte, temos a nossa identidade. Mas, por exemplo, Belo Horizonte, que sempre desenvolveu sua política pública de patrimônio cultural, nós que, de repente, não pudemos viajar e tivemos que nos haver com o nosso patrimônio, percorrendo, por exemplo, o espaço que nós estamos da Praça Raul Soares, tanto a gente sente falta, de novo, do Cine Candelária, quanto a gente valoriza de uma forma especial um testemunho como é a primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, que está aqui como um sinal de resistência, né? Então, isso para a gente hoje ficou mais valioso, porque a gente voltou o olhar para essa identidade. Você falou o sinal de resistência, né? Isso é muito legal, porque isso dá esperança para a gente. Você pensar, aqui
1912, 109 anos, quantas guerras, quantas crises, quantas pandemias, crises globais, e é o sinal de resistência, né? Então, se passou por isso no passado, a gente também passa por isso hoje com vitória, né? Então, esses sinais de resistência, de fato, na cidade, no estado, precisam ser realçados também, porque é esperança para as próximas gerações, né? Vocês têm um projeto chamado Via Liberdade, né? Me conta um pouquinho disso, desse movimento hoje. Ele muito simples, assim, Gaudí fala uma frase que eu repito e canso de repetir. Original é voltar às origens. Nós temos uma BR, a 040, que liga Rio de Janeiro a Brasília. Ela é o primeiro movimento para a conquista do interior, porque ela é o caminho velho de Goiás, e ela coincide com a Estrada Real, Caminho Novo. E nela, os principais fatos da independência do Brasil acontecem nela. Os principais fatos, os desdobramentos artísticos da Semana de Arte Moderna, que faz 100 anos, e o bicentenário de 200 anos da independência, acontece nela. Posso exemplificar com várias razões, mas posso dizer, por exemplo, que nós temos o Rio de Janeiro como império, nós temos Petrópolis, que já sobe nela, a primeira espada pavimentada para levar o imperador. Depois, nós vamos subindo, nós temos 9 patrimônios da humanidade, é a maior linha reta de patrimônio da humanidade. Ela tem 70% do patrimônio nacional está ladeando essa via do patrimônio histórico nacional. São mais de 100 cidades tombadas. Olha só. E isso é muito simples a gente imaginar. São João del Rei, Tiradentes, depois Ouro Preto, a Liberdade, por isso que ela chama Liberdade, porque a Inconfidência Mineira é que nasce essa questão do jugo português. Depois você tem o Grande Sertão de Guimarães, você tem Santos Dumont lá embaixo ainda, você tem Petrópolis, você tem Paracatu, que é patrimônio, você tem Patrimônio do Mundo, que é o apogeu de Brasília, para o patrimônio modernista, você tem a Pampulha no meio desse caminho, e a Semana de Arte Moderna ela é pensada em São Paulo, mas é nessa linha que ela se desenvolve. O Capanema é onde Niemeyer faz a obra, onde o Costa treina a sua primeira arquitetura, que depois desemboca aqui, que depois vai para Pampulha, depois vai para Brasília. Portinari, os grandes artistas modernistas, a própria Semana de Arte Moderna, eles visitam 24 e a volta para o nacionalismo, do modernismo antagônico ao ideário europeu de rompimento com o passado, é justamente quando eles vêm conhecer o nosso barroco. Entendi. Que é estritamente, grandemente original e que tem uma característica muito própria dessa cultura primeira e formadora nossa. Então, ela é uma via que, em linha reta, mais de 25 parques que ladeiam ela, com mais de 100 cidades, de patrimônio histórico. Ela tem a Serra dos Pinhaços, que é essa serra que, inclusive, a Serra do Curral faz parte, vai quase até o Rio de Janeiro. Ela é bioma da Unesco, né? É muito, muito protegida também como meio ambiente. Ou seja, uma diversidade que é permeada ainda por muita mineridade característica da nossa cozinha. A cozinha mineira como um elemento que liga, que perpassa todos esses lugares. Ontem à tarde, o turismo rural cresce muito e esse entorno tem um turismo rural belíssimo, muito colonial, muito característico, de uma semelhança muito profunda com Portugal. São Bartolomeu foi escolhida pela OMT para um plano piloto dos lugares mais interessantes do mundo como turismo rural. Olha só. De Minas Gerais, outra questão que nos eleva aí a uma categoria internacional. Que legal. Para o turismo internacional. Então, a Via Liberdade é isso. Essa junção. Tem que ser destacada mesmo, merece esse destaque. E se você começar a observar, você vai ver que muita coisa está nela mesmo. Assim. A mineração está nela, em volta dela que aconteceu a ocupação. O caminho de Goiás tem um significado muito grande. E imagine só, quando ela chega em Brasília, ela vira a cruz do plano piloto, e no Rio de Janeiro, ela vira a Avenida Brasil. Olha. Heitor Villa-Lobos, na Modernista primeiro, está no Rio de Janeiro, depois tem o samba, depois tem a Bossa Nova, depois o Clube da Esquina, depois tem a literatura do Drummond, que está aqui, da Guimarães Rosa, que é do Sertão, todas as artes. Essa igreja é produto dessa modernidade. Sim. Essa modernidade que antecede a própria modernidade enquanto forma arquitetônica, que é o Art Deco. Que legal. Né? Que é importante destacar que a primeira igreja batista está num terreno cedido por Juscelino Kubitschek.
A igreja começou em 1912, né, No pastor? edifício Dantes. Mas se implantou aqui em 1942, nesse 40. espaço. 40, desculpa. Juscelino inauguração do Kubitschek era templo. impressionante, É. né? Assim, À frente à do seu frente, tempo, e né? assim, sem preconceito, é um grande liberal. Foi. E muito a política que ele estabelece, não só para a igreja católica, mas para as outras igrejas, olha, doar o terreno para uma igreja no momento onde o catolicismo imperava de forma muito vigorosa. Olha que Na verdade, visão. até o terreno foi uma permuta do nosso terreno antigo na Amazonas com Dantes, mas ele foi imprescindível para autorizar a construção no momento em que a gente não estava conseguindo. Sim. Então ele teve um papel fundamental. E aí eu quero até aproveitar para a gente entrar mais para esse contexto e a gente finalizar a nossa entrevista. Já conhecemos você e o nosso público aqui deve estar encantado com a sua pessoa. Os seus projetos, os projetos que vocês têm desenvolvido, que eu acho que todo mundo tem que saber disso. É muito interessante. E agora eu queria aproveitar, assim, com o seu currículo, com a sua experiência, com tudo isso, como que você enxerga a nossa arquitetura hoje no meio desse conjunto urbanístico da cidade? Essa praça, ela possui uma história muito, muito paradigmática em Belo Horizonte, muito civil. Nós temos no plano piloto, Brasília, né? Nós temos no plano original de Arão Reis momentos muito interessantes da cidade. Nós temos um lugar que é a Praça da Liberdade, que está numa colina, a prefeitura está mais baixa, esse lugar aqui que era um lugar industrial e mais civil, e os funcionários do lado próximo da praça, então tem toda uma organização e aqui muito civil. Então, essa região, ela tradicionalmente, e antes aí no Nascedouro, uma zona industrial. Quando a igreja se coloca na praça, naquele momento ela requalifica muito o ambiente, a praça, quando ela se coloca. Depois, a praça vai passando ao longo do tempo, ela não muda o seu traçado, ela é uma das poucas praças em Belo Horizonte que mantém muita semelhança com o seu projeto original, e ela inaugura, juntamente com outros edifícios da cidade que se relacionam, o início da modernidade em Minas Gerais, não é Belo Horizonte, Minas Gerais é a modernidade do Brasil. Porque você imagina que a Praça da Liberdade, ou a construção primeira da cidade, ela é eclética, que é uma junção de elementos, estilemas arquitetônicos de fora, né? Europeus, que vêm desde Roma, enfim, todos os estilemas juntados. Quando o Art Deco, que essa igreja é um símbolo, quiçá, um dos mais importantes, eu acho que ela e a Prefeitura de Belo Horizonte sejam os mais simbólicos da cidade, mas enquanto a arquitetura religiosa ela é, no estado de Minas Gerais, a mais simbólica, e é interessante que uma arquitetura religiosa no Art Deco. Né? Sim, é muito inusitado isso. Eu desconheço outra igreja, e é de uma modernidade, de um avanço para o seu tempo absurdo, porque se estava pensando nesse momento no neogótico, inclusive para as igrejas não católicas, mas a arquitetura religiosa pensando no neogótico, ou a igreja batista de inspiração nórdica ou alemã, mas todas elas com uma relação histórica muito grande, porque possuem uma raiz comum da arquitetura. Né? É uma raiz muito comum, portanto, que ela ainda tem ogivas. Né? As janelas são ogivas, que é do gótico. Mas quando ela se dispõe, e o povo que constrói essa igreja, os missionários, a primeira comunidade batista da primeira igreja se propõe a construir uma igreja num lugar tão simbólico de Belo Horizonte como é a Praça Raul Soares, que antes tinha cinema, que depois vem o prédio tão importante que é o nosso patrimônio histórico de JK. Quando ela se propõe trazer a arquitetura Art Deco, que é linha reta, em contraposição ao barroco, que é curvo, a Praça da Liberdade, que é curva, que são vários estilemas, e purista. E casa muito bem com a igreja, né? Com a própria liturgia da igreja, que é o evangelho, que é a valorização, passa por os outros elementos. Então, ela se adapta muito bem, e por ela se adaptar muito bem,
ela contribui ainda para o próprio entendimento urbanístico da presença de religiões e da diversidade religiosa que nós temos. Que legal. Então, ela tem um papel, para além da arquitetura, desse sinal que ela sinaliza enquanto elemento arquitetônico, ela simboliza uma ocupação urbana por outros povos, por outros pensamentos, por uma fé diferente da que tradicionalmente foi a conquista do país. E você fala desse inaugurar um novo momento na nação e principalmente no estado, em Belo Horizonte, né? E a gente vê muito isso, né? Do nascimento de Belo Horizonte, um pouquinho antes do nascimento da igreja, e o edifício JK, que vem logo depois, aqui inaugura em 1940, o JK em 1952. Não, é um ano de diferença só. Eu achava que era 52, então e se é 42 e 43 o Pampulha. Olha só, então de fato uma construção, né? E hoje, como que você... Era uma transição nesse momento, havia uma transição entre o Art Deco e o modernismo. Os modernistas trouxeram a linha juntamente com Niemeyer e com Juscelino, e o Art Deco ele antecede a modernidade, porque é linha reta também. Né? Ela é até mais purista, porque a modernidade nossa ela é diferente, ela traz elementos artísticos, mas é um período de transição. Entendi. Vou te fazer uma pergunta mais pessoal agora, né? A gente tem um sonho de criar aqui na igreja um centro de memória do tombamento da Praça Raul Soares, do seu entorno. Então, um lugar de visitação para as pessoas conhecerem a história, fotos, tudo isso. E também temos o sonho de criar aqui dentro do nosso prédio um centro de turismo religioso. Porque a gente percebe isso crescendo muito, de maneira assim, astronômica. A Igreja Católica trouxe isso de maneira muito rica e a gente vê o crescimento hoje de grandes igrejas em Belo Horizonte, que atrai muita gente de fora, como Lagoinha, a Igreja Central, a Getsemane, que atrai um público muito grande de fora para congressos e eventos. E a gente sonha em ter aqui um centro de memória onde a pessoa pode vir aqui e receber orientação, cartilhas, direcionamentos, não só para Belo Horizonte, lugares de visitação dessas igrejas católicas, batistas, enfim, como também para o Estado. Como que você vê esse envolvimento como secretário de Cultura do Estado, da igreja, pensando na cultura, tentando ser guardiã e ao mesmo tempo fomentar isso num centro urbano como esse? Olha, tentando não. A igreja ela é guardiã da cultura. Né? Ela tem esse papel e tem cumprido esse papel nos 2000 anos de existência, sem divisão. Então, ela é guardiã da arte. Ela é a grande mantenedora das artes por 2000 anos. Ela é a grande criadora de vanguarda nos 2000 anos. Os movimentos artísticos do mundo ocidental é a igreja que cria. É por isso que eu fico no início da nossa conversa, quando a gente vê a igreja se distanciando da arquitetura e da arte nesse momento contemporâneo, dá um pouco de tristeza, assim, um vazio, porque não se pode negar ou deixar para trás quem construiu a história, deixar a própria história. Então, quando o senhor se propõe a esse trabalho, primeiro, eu acho que é extremamente louvável e eu acho que o poder público tem por obrigação apoiar. Hoje, e eu vou te dizer uma coisa, as coisas não acontecem por acaso. Né, Gustavo? Nós estamos vindo aí de 2 semanas de encontros muito interessantes no turismo religioso. Eu acho que o senhor já pode começar a participar do nosso grupo de trabalho de construção do turismo religioso. Nós fizemos um encontro com Dom Paulo em Uberaba, que tem um santuário de Romaria, que acolhe muitas pessoas. Depois fomos na casa do Chico Xavier, conversar com o filho dele, que ainda está vivo, que 60% do turismo de Uberaba se deve ao Chico Xavier. Depois, hoje nós estivemos com o pessoal do Verbo Divino. Depois esteve essa semana o fundador da rede, aquela rede de televisão muito de Lins, em São Paulo, que é a rede Século XXI, Sim, que é paradigmática da renovação carismática, muito importante para esse movimento. E juntando todo mundo com os meios de comunicação e construindo um projeto ecumênico. Muito legal. É um turismo da fé. É isso aí. Não interessa se ele é daquela ou daquela denominação, mas um turismo de fé, onde as pessoas possam conhecer os edifícios, conhecer a fé que o outro processa, a história da fé que o outro processa,
Porque, para mim, no meu entendimento, isso é fundamento de um momento que eu vislumbro que nós vamos viver agora nesse pós-pandemia, e temos como exemplo as várias pestes que o mundo teve, que é um momento de renascimento. O renascimento foi após uma peste, o renascimento em si mesmo foi após uma peste. Roma, quando queimou, houve um novo momento. O final desse século da gripe espanhola teve um novo momento. Depois da Segunda Guerra Mundial, um momento. E você pode pegar todos os exemplos. E nós vivemos uma peste. E o humanismo, proveniente desse ecumenismo, de um olhar mais abrangente para o humano, é muito importante nesse sentido. O turismo da fé, seja para ver a arte ou para conhecer a fé do outro, é extremamente importante. E outra coisa, tendência do momento. As pessoas buscam isso. Então, convido o senhor para participar vai ser uma alegria desse muito grupo grande de trabalho, junto com a Rede Minas, a MC, que, aliás, poderia vir aqui fazer aliás, eu vou convidar o senhor para ir falar sobre a igreja lá na Rede Minas, nosso programa Opinião, e começar a construir também esse projeto na cidade, e falar desse projeto que é muito, muito importante e muito sábio, o senhor, como um pastor, procurar participar desse momento e com tanta abertura de coração. Eu agradeço. Eu acho que a o mundo oportunidade. é assim. Nós só vamos crescer como pessoas humanas se a gente agir dessa forma. Com certeza. Toda crise gera oportunidade. Eu acho que essa crise toda que a gente viveu está dando uma grande oportunidade para a gente crescer enquanto ser humano, né? Lili, você tem alguma pergunta, alguma coisa a mais a acrescentar? Quero agradecer, quero dizer que da minha alegria de estar aqui hoje com o secretário, com o senhor, foi com muita honra um dia no Conselho do Patrimônio que eu compus o grupo que tombou o conjunto urbano da Praça Raul Soares em seguida, em outra oportunidade, que tombou esse edifício que cá estamos e que enfim, hoje a gente começa a vislumbrar a restauração, né? E em seguida uma bela ocupação aí que a gente acha que é possível conciliar, né? Quem passa na praça não tem noção do tamanho desse edifício, né? Para além da casa de culto, a gente ainda tem tantas salas, tantas possibilidades de ocupação, e hoje já com tantas atividades, né? Que o pastor a igreja já tem aqui, e enfim. Vamos caminhar juntos em prol de um projeto muito bacana aí para a cidade. E você falou, né? O secretário falou, nada acontece por um acaso. Então, você participou lá atrás do processo de tombamento do entorno da igreja e hoje a gente está sentado nessa mesa podendo discutir sonhos e projetos, né? Como que foi para você essa experiência? Você já conhecia aqui dentro, não? Já. Já conhecia? Já. Eu não conhecia o batistério. Eu não sabia que tinha, mas eu vinha e fazia minhas orações aqui. Que legal! Quando eu morava aqui, eu sempre passava, entrava. Que legal. Ela ficava muito aberta há um tempo atrás, na época que eu estava aqui. E aí eu chegava e fazia minhas orações. Que legal. Porque era a igreja mais próxima disso. que tinha aqui da minha residência. Né? Que legal. Muito obrigado, viu, secretário, pela generosidade de ter aceitado o nosso convite, a disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Obrigado também, Liliane, pela generosidade e disponibilidade. Espero que a gente tenha muitos outros momentos à mesa, tomando um café e podendo sonhar com um futuro melhor. Você que está nos ouvindo no Spotify, deixe o seu like, assina o nosso canal aqui no Spotify, compartilha aí nos grupos de WhatsApp. Você que está assistindo no YouTube, também deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse conteúdo para inspirar muitas outras pessoas também. E que vocês possam acompanhar o trabalho da Liliane aí, também do secretário. Aonde que o pessoal pode ter acesso aí às informações da cultura? No site, nosso site da Secult, nas nossas redes sociais. Na minha rede social eu coloco todo o conteúdo, Leônidas Oliveira. Isso que eu ia dizer, Leônidas Oliveira, lá no Instagram. Isso, no Instagram. Então tá bom, depois segue o Leônidas lá também. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço e até semana que vem.